Olá. As sessões deliberativas do Congresso Nacional e do Senado Federal foram canceladas hoje. Vamos conversar sobre isso ao vivo com a repórter Isabela Dutra, que tem outras informações. Olá, Isabela. Olá, Tiago. Boa tarde a todos. A sessão do Congresso, que seria às 11 horas da manhã, foi cancelada por falta de quórum. E agora, há pouquinho, a coisa de uns 10 minutos, foi cancelada também a sessão do Senado. Essa sessão teria 13 itens na pauta e ela foi cancelada sem data para ser retomada. Os senadores conversando hoje aqui de manhã disseram que o que deve estar na pauta é uma proposta, um projeto que permitiria as votações à distância, as votações de forma remota. Hoje haverá uma coletiva para a imprensa às 16 horas aqui no Senado, que vai falar sobre várias medidas que o Senado está tomando de contenção ao coronavírus e pode ser que esse seja um dos assuntos. Eu conversei hoje de manhã com o senador Marcos Rogério sobre isso, antes de haver essa informação de que a sessão do Senado seria cancelada, e ele falou sobre essa proposta. Escute. Está sendo produzido aqui uma resolução no Senado Federal, onde vai permitir, os senadores fazerem votações importantes à distância, remotamente. Isso vai permitir com que a Casa, naquelas matérias que são emergenciais, importantes e que não podem ser adiadas da sua deliberação, que o Senado possa produzir e entregar ao país. Mas não pode ser o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, um propagador da doença. Acho que cabe a cada um de nós dar o exemplo. Primeiro é preciso fazer uma mudança no regimento do Senado Federal. A proposta já está feita, o senador Anastasia é o relator. Se nós conseguirmos quórum para deliberar, vamos votar, ajustar o regimento interno e, a partir daí, poderemos, naquelas matérias que são matérias emergenciais, deliberar remotamente. Mas é preciso votar no plenário essa mudança regimental. O senador Antônio Anastasia publicou agora há pouco um tweet sobre o assunto. Ele fala: estou no Senado, assinei e entreguei há pouco o meu relatório favorável ao projeto de resolução que cria o sistema de deliberação remota. E outras informações deram negativos os exames do senador Ângelo Coronel e da esposa dele. O senador Luiz do Carmo aguarda o resultado do exame dele em isolamento domiciliar, porque ele apresentou sintomas e esteve em contato com pessoas que estão com coronavírus. E como o senador Nelsinho Trade, que estava numa reunião semana passada com o Ministério da Saúde, presidente da Câmara, presidente do Senado, o senador Nelsinho Trade está em isolamento domiciliar também, porque o exame dele deu confirmado. E a senadora Simone Tebet, que estava na mesma reunião, aguarda então o resultado do exame, que deve ficar pronto hoje à tarde. Tiago. Obrigado, Isabela. Daqui a pouco você volta com outras informações. E os senadores que já foram ministros da Saúde comentaram para a TV Senado as medidas que estão sendo tomadas para enfrentar o coronavírus. Precisamos encarar este problema com a gravidade que o caso requer. Então, o Brasil está tomando, aparentemente, as medidas corretas. Então, o governador do Distrito Federal suspendeu as aulas, o governador do Rio de Janeiro suspendeu as aulas, e assim está acontecendo no Brasil inteiro. O Ministério da Saúde está tomando todas as providências e nós precisamos ficar atentos para acompanhar todas essas providências que estão sendo tomadas. Nos outros países já chegou ao ponto de paralisar os transportes públicos, de proibir os restaurantes de funcionar, a não ser para as pessoas apenas pegarem a sua alimentação, mas não para comer nos próprios restaurantes. E nós esperamos que não seja necessário a gente tomar essas providências no Brasil, se essas outras que nós estamos falando funcionarem. Mas é evidente, se chegar o momento que houver necessidade, nós temos então que tomar todas essas providências. Eu defendo que o Senado implemente rigorosamente todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde pública, tanto do Distrito Federal quanto do Brasil. Nós temos que reduzir a possibilidade de convívio social das pessoas dentro do Senado Federal, temos que reduzir sensivelmente o número de visitantes e também, se necessário, suprimirmos todas as reuniões presenciais que estavam previamente programadas.
Estamos diante de uma epidemia extremamente grave que já demonstrou a sua capacidade de gerar consequências danosas à saúde pública, à economia, à vida social e, portanto, o Senado deve cumprir à risca tudo aquilo que é a orientação adequada para enfrentarmos essa epidemia. E o grupo de monitoramento dos impactos econômicos da pandemia da Covid-19 anunciou medidas para proteger a economia. E as medidas estão divididas em 3 segmentos. Vamos ver aqui o primeiro, que é sobre as medidas de combate direto à pandemia. Elas incluem a transferência de 4 bilhões e meio de reais do saldo do fundo do DPVAT para o SUS, a redução a zero das alíquotas de importação para produtos de uso médico hospitalar até o final do ano, a desoneração de IPI também para bens produzidos internamente. Agora vamos ao segundo grupo de medidas de apoio à população mais vulnerável. O governo também decidiu antecipar para maio a segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. Essa medida significa a injeção de mais 23 bilhões de reais no consumo. O governo também decidiu transferir valores do PIS/PASEP para o FGTS e assim permitir saques do fundo, totalizando até 21 bilhões e meio de reais. Antecipar o abono salarial para junho, medida que libera 12,8 bilhões de reais, e ampliar o número de beneficiários do programa Bolsa Família. E o terceiro grupo de decisões aí fala sobre a manutenção dos empregos. A equipe econômica vai adiar por 3 meses o pagamento do FGTS, o que implica aí a manutenção no setor produtivo de 30 bilhões de reais, aproximadamente. As pequenas e microempresas vão ter disponíveis mais 5 bilhões em crédito. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se encontraram ontem à noite para tratar de outras medidas de enfrentamento ao coronavírus. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde reuniu-se com o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A intenção foi dar segurança jurídica para as providências que o Executivo vai tomar, como, por exemplo, compras que o Ministério da Saúde precisa fazer. A questão de conseguir dar agilidade nas ações, porque a lei de licitações ela é uma lei para momentos de normalidade, e ainda assim ela tem muitas dificuldades de ser aplicada. Em tempos de emergência, que você possa ter uma epidemia, que você precisa de agilidade, temos que trazer esses órgãos para juntos deliberar com agilidade a eventual aquisição de insumos, de aparelhos. O ministro da Saúde também listou questões que podem ser enfrentadas pelo Congresso Nacional. Como é que vai fazer com essa questão de falta, de absenteísmo? Ou vão mandar a saúde atestar um por um quem teve falta, precisa de atestado médico. Eu não sei se isso é uma coisa que possa ser resolvido por portarias de órgãos que fazem essas coisas, ou se vai precisar de lei. Então, sai-se com uma pauta que precisa ser vista. Pode-se necessitar, eventualmente, recurso. Eles vão ter que aprovar, porque isso é o Congresso. O presidente do STF disse que a reunião foi importante porque temas começaram a ser judicializados. Essa reunião foi esclarecedora porque já existem várias questões que estão sendo judicializadas, já há demandas em relação aqui, inclusive de fechar as fronteiras do país. Por mais difícil que seja, por exemplo, para o Paraguai ou para a Bolívia, mas eu consigo pegar o telefone, conversar com o ministro da Saúde desses países, ter informação minimamente qualificada. Com a Venezuela é um vazio, né? Então, ali, do ponto de vista de saúde, é uma fronteira que eu recomendo que a gente faça restrição. Agora, nas demais, tem que analisar muito bem, caso a caso. Eu não estou vendo que essas medidas possam ser determinantes no momento. E agora vamos atualizar a situação da pandemia. Números do Brasil, e para isso vamos chamar a nossa repórter Isabela Dutra. Isabela, é com você.
Tiago, a gente tem uma notícia triste. O Brasil registrou o primeiro caso de morte por coronavírus. Era um paciente de 62 anos que estava internado num hospital particular em São Paulo. Ele já tinha um histórico de diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática e não tinha viajado para o exterior. A informação foi divulgada pelo governo de São Paulo hoje de manhã. Segundo as secretarias estaduais de saúde, o Brasil já tem 301 pessoas infectadas, mas o último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 234 pessoas. Esses balanços só são atualizados no fim da tarde, então por isso que o número deve estar defasado. Lembrando, Tiago, que aqui no Congresso todas as reuniões foram canceladas de comissões, tanto da Câmara quanto do Senado. Vários senadores fizeram o exame de detecção de coronavírus. Até agora apenas o senador Nelsinho Trade teve resultado positivo e está em casa em isolamento domiciliar. Os outros todos tiveram resultados negativos, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Tiago. Ok, Isabela, muito obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento. Você pode também rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.